E aí, galerinha, como estamos? Tudo bem? Então, vamos seguir hoje na nossa aula sobre soluções e vamos falar sobre concentração e quantidade de matéria, tá? A concentração e quantidade de matéria, ela também pode ser conhecida como molaridade, concentração molar ou concentração em mol por litro, tá? Hoje tem vários livros que ainda tratam com esse nome, alguns exercícios, né? Mas a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela orienta que se use hoje esse termo, concentração em quantidade de matéria, certo? Então, concentração em quantidade de matéria, tá, é a relação que eu tenho entre o número de mols do soluto e o volume da solução, certo? O que é mol, professor? Então, o mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria, como átomos ou moléculas, certo? E a molaridade, ela tem essa fórmula aí. Molaridade é igual a número de mols do soluto sobre o volume da solução, ok? E também o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Pode ser definido também. Então, juntando essas fórmulas, eu tenho como molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Tá? Sempre a unidade ele me dá em mols por litro. Ok? Então, eu vou usar tanto a fórmula da molaridade como o número de mols do soluto sobre o volume, como a molaridade igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Isso aí quando eu tiver exercícios que envolvam massa na questão. Entendido? Então a molaridade ela me indica quantos mols do soluto estão na minha solução. Certo? Observação, então, quantidade de matéria, também chamada de molaridade ou concentração molar. Tá? E ela também pode ser trabalhada na concentração de íons, tá? Que depois eu posso explicar para vocês. Vamos a um exemplo. Então eu tenho 250 ml de água, certo? E vou adicionar 11,1 gramas de CaCl2, cloreto de cálcio, ok? Então, pela fórmula da molaridade, eu tenho a massa do soluto divididos pela massa molar vezes o volume, tá? Onde a minha molaridade, igual eu tenho a massa do soluto, certo? Que é 11,1 gramas, e a massa molar. Onde eu encontro essa massa molar? Igual, só pegar a massa do cálcio, a massa do cloro, né? Sendo que a massa do cloro é 35,5 vezes 2, que é o índice. Isso aí vai me dar um total de 111 gramas. Então, 11,1 divididos por 111 vezes, tá, o volume. O meu volume é 250 ml. Mas eu não posso botar 250 ml por quê? Porque é mol por litro, né? A unidade da fórmula. Então, eu tenho que dividir por 1000, vai me dar 0,25. Ok? Então, a minha molaridade é 0,4 mols por litro. Acho que até aqui tudo tranquilo, né? Sem problemas nenhum. Mas se fosse pedido, por exemplo, a concentração dos íons presentes, dos íons cálcio e dos íons cloreto, tá? Aí eu tenho que fazer a dissociação iônica do cloreto de cálcio, certo? Como é que eu vou fazer isso? O cloreto de cálcio vai me gerar um íon Ca2+, e 2 íons cloreto, certo? Eu sei que o CaCl2 é 0,4 mols por litro, que eu já calculei a concentração, ok? E a concentração está de 1 para 1. Quer dizer, eu tenho 1 para 1.
de cálcio, certo? Mas eu tenho 2 do ânion cloreto, tá? Então, eu tenho 0,4 por mol por litro do cálcio, que é 1 para 1, e lá como é 2, eu tenho o que? É o dobro, tá? Então é 0,8 mols por litro. Perfeito? Vamos procurar agora dar 2 exemplos para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo aqui, calcule a molaridade de 200 ml de uma solução que possui 0,1 mol de HCl. Já começaram a se apavorar, né? Não chore. Procure não chorar. Vou colocar tudo aqui, né? Então eu tenho uma massa, eu tenho a molaridade como sendo o número de mols do soluto, certo? Sobre o volume, tá? Então a fórmula está aí. Então a molaridade é o quê? Número de mols do soluto. Ele está me dizendo lá na fórmula, no exercício, que a solução possui 0,1 mol de HCl, ok? Então, o número de mols do soluto é igual a 0,1 mol. É só colocar lá na fórmula, divididos por 200 ml. Vou tacar lá 200 ml, professor. Não, não taca que está errado. 200 ml, lembre-se que é por litro, né? A unidade. Então, eu tenho que transformar 200 ml por litro. Eu tenho que fazer a divisão por 1000. Então, vai me dar 0,1 mol sobre 0,2 litros, tá? Que isso aí é a mesma coisa que 1 sobre 2, vai me dar 0,5 mol por litro. Aí bateu o desespero, não lembrei da fórmula, esqueci da fórmula. Sempre que tiver essa barrinha aí, N1 vezes V, né? Essa proporção aí, eu posso usar a regra de 3, tá? Então, por exemplo, a regra de 3, em 200 ml, foi me dado lá, né? Eu tenho 1 mol de HCl, ok? Isso está lá na questão, tá? 200 ml de uma solução que possui 0,1 mol de HCl, está me informando lá. Então, em 200 ml, eu tenho 0,1 mol de HCl. Mas, eu quero saber em 1 litro, né? Em 1 litro, quanto eu tenho? Então, é X mols. Então, ali a minha molaridade vai ser eu vou multiplicar invertido, dividir, vai dar 0,5 mols por litro, que é o mesmo valor que eu cheguei no cálculo anterior, certo? Não tem mistério nenhum, é bem simples, tá? Vamos para o próximo aqui agora. Eu vou colocar tudo aqui na tela. Bom, mas aí agora surgiu aquela coisa. Agora estão me dando a massa. Então é um exercício com massa. E qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a massa igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, certo? Então calcule a molaridade de 200 ml de uma solução que possui 3,65 gramas de HCl. Então, a massa do soluto eu tenho, que é 3,65. Me informa na questão, né? 3,65 gramas de HCl. Então, eu tenho a massa do soluto. Sobre a massa molar. Como eu calculo a massa molar? Muito simples, né? É do HCl. O cloro, se vocês olharem na tabela, é 35,5 a massa dele. Hidrogênio 1. Então, a massa molar do HCl é 36,5, ok? Então, 36,5 vezes 200. Isso, errado. Errado porque não é 200. Lembre que é 200 ml, eu tenho que passar para litro, né? Então, vou dividir por 1000. Então, vai me dar 0,2. 3,65 sobre 36,5 vezes 2, corta um com o outro, né? Vai me dar
0,5 mols por litro. Barbada, não tem que se preocupar. Tá? E a mesma coisa, quer fazer por regra de 3, tá? Façam com regra de 3. Vamos pegar aí a esquerda, embaixo. Em 1 mol de HCl eu tenho 36,5 gramas, certo? Em X eu tenho 3,65, né? Então eu quero saber aí, né, quantos mols eu tenho. Então eu tenho 0,1 mol por litro, tá? Mas aí vocês vão dizer, pronto, professor, eu cheguei na resposta. Lembre-se que aí a gente está calculando a quantidade de mol por litro. A gente não usou aí o volume para o cálculo. Então eu tenho que usar o volume. Aí vamos para a parte da esquerda, para a regra de 3 da esquerda. Se em 1 mol eu tenho 200 ml, em x mol eu tenho 1000 ml, certo? Faço a multiplicação invertida, vai me dar o mesmo resultado. X igual a 0,5 mol por litro, tá? Ficaram muito desesperados, mas não se preocupe. É só questão de pensar um pouquinho, tá? Ficar com calma e que as coisas funcionam, tá? Que as coisas acontecem. Então não se preocupe. Então o que a gente tinha para essa aula sobre molaridade é isso, tá? Até a próxima aula. Tchau!